O Pleno Ponto News está em Brasília, onde vamos entrevistar ela que nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, tem formação em Direito na Universidade de Brasília, é procuradora aposentada e deputada federal mais votada do Distrito Federal nas últimas eleições. Muito obrigado por essa entrevista, Bia Kicis. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O Pleno News tem feito um ótimo trabalho e a gente precisa incentivar a mídia que é imparcial, que é isenta e que traz os fatos. Deputada, o Estadão revelou que o governo do PT tem um gabinete de ódio. Eles chamam de gabinete da ousadia, né? Foi algo que eles acusaram muito o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso precisa ser investigado numa CPI? Não tenha a menor dúvida de que precisa sim, e eu já estou colhendo assinaturas. Eu, o deputado Felipe Barros, que é o líder da oposição, eu sou líder da minoria na Câmara, a deputada Adriana Ventura, do Novo, e que é vice-líder da minoria, fizemos o requerimento da CPI e já estamos colhendo as assinaturas. A gente acredita que isso é muito importante, não podemos deixar esses fatos passarem em branco. Afinal de contas, essa denúncia é uma denúncia grave e, inclusive, mostra que esse chamado gabinete da ousadia, que não tem nada de ousado, não, é um gabinete do ódio mesmo, da violência, da perseguição, ele é muitas vezes bancado com dinheiro público, dinheiro dos contribuintes. Então, a gente precisa investigar e desmontar a narrativa de que quem tinha gabinete de ódio, fazia esse tipo de tramóia, né, nas redes sociais, era o governo Bolsonaro. Isso não é verdade, mas o PT faz e isso está sendo comprovado. A senhora votou contra a taxação de 20% em compras internacionais de até US$ 50, né? Que o governo Sim, sim, eu fiz está. questão de registrar o meu voto contrário e inclusive a minoria orientou o voto contrário também. E a que se deve esse projeto do governo Lula que vem taxando, que vem tributando? Parece que o governo só fala nisso. O governo só fala nisso, o governo está completamente perdido, as contas estão numa situação, trágica, as contas no Brasil, e o governo não tem como arrumar as contas, é completamente incompetente, e além de ser incompetente, bom, basta ver que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele chegou a declarar que ele estudou 2 meses de economia na vida. Não sabe o que está fazendo, e além de não saber o que está fazendo, eles não se importam com os rumos da economia no Brasil, porque para eles é aquela coisa do caos mesmo, sabe? Eles querem causar confusão, cause que o Brasil realmente fique numa situação ruim, tanto é que eles atacam o agro, que é responsável por 1/3 do nosso PIB, Verdade. não é? O agro, que é a coisa mais importante que a gente tem e que já deu certo, eles fazem questão de atacar e destruir. Nesse ano já foram mais de 35 bilhões de fuga de investimento no Brasil, estrangeiros, né? E o Brasil está com a pior bolsa de valores do mundo. Há insegurança hoje em investir no Brasil? Bom, com certeza há insegurança, e é claro que por essa insegurança jurídica, né, você não sabe, as próprias leis mudam o tempo inteiro aqui, e isso faz com que haja fuga de capital, evidentemente, né. Ou então, a gente só consegue atrair o capital de especulação, que não ajuda para o desenvolvimento do país, de jeito nenhum, né. Então a gente, precisaria de ter realmente um cenário de maior tranquilidade, de maior segurança, como havia no governo Bolsonaro, em que se falava o tempo todo em liberdade econômica, nós votávamos normas para melhorar o país, né, para normas de desenvolvimento, como o novo marco de saneamento, a lei da liberdade econômica, tudo que a gente votou era para propiciar crescimento no país. Mas esse governo não, tudo que eles fazem é querer destruir o país e a economia, e claro, está afundando, né. O governo Lula tem vivido de trapalhadas. A última agora foi essa do leilão de arroz. A gente pode entender como falta de preparo ou tem má fé? Não, são as 2 coisas.
São pessoas despreparadas e pessoas também que estão ali para se dar bem, para tentar arrancar tudo que puderem dos brasileiros, né. Uhum. Entrar mesmo, assim, na conta das pessoas e arrancar tudo que tem, né. Óbvio que eu não estou falando, literalmente, né, mas isso também não é uma coisa impossível de acontecer, porque podem existir bloqueios de conta, tudo isso acontece também, né. Só que tem vindo mais por parte do judiciário, mais com a aquiescência desse governo. Mas tudo que eles querem é isso mesmo, é tirar, sugar tudo que o brasileiro tem, taxar, 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 só que o brasileiro não aguenta mais. E agora mesmo o presidente da CNA falou: "Basta, basta", não quer mais conversar com o Lula. Uhum. Diz que não quer mais conversar com o Lula, né. Então, assim, as pessoas estão começando a enxergar que não tem mais condição. Até a Globo, Globo News, já estão começando a dizer isso. O William Vac esses dias falou também, né, que não dá mais para continuar desse jeito. A gente vê um movimento de desembarque. Sim. Até, por exemplo, o Estadão, a Folha de São Paulo, vem sinalizando, né, erros do governo constantemente. Então, antes não, antes viam com bons Mas olhos. temos que eles não têm, não vão um passo além de ter a honestidade de reconhecer os acertos do governo passado. Eles falam dos erros desse governo e às vezes atribuem, né, alguma coisa, como dizer: "Ah, está ficando igual", que nessa coisa do gabinete Uma da ousadia meia-culpa, que eles faz uma chamam, meia-culpa. não, eles dizem que está repetindo o modelo do Bolsonaro, não está repetindo modelo nenhum, né, esse modelo é deles, o governo Bolsonaro nunca teve. Então, assim, a gente está assistindo pessoas que fizeram L, que ajudaram a esse caos, agora estão se arrependendo, né, estão desembarcando, mas foram responsáveis por isso que nós estamos vivendo. A gente tem, por exemplo, a classe da educação, os professores, que sempre apoiaram o governo do PT e agora estão revoltados, né? Porque não tem aumento, não tem. Enfim. O governo do presidente Lula tem se colocado contra Israel e amigo do Hamas, que é um grupo Sim. criminoso, né? Uma organização criminosa. Como lidar com essa situação que parece inacreditável? Bom, a gente lida fazendo denúncias, inclusive fora do Brasil, como nós temos feito, né. Tivemos, 2 vezes no Congresso americano, uma vez no Parlamento Europeu. Nós estamos levando essa denúncia para fora do Brasil, porque aqui a coisa ficou de uma maneira, ficou de um tal jeito que você não tem mais a quem recorrer, né. Como dizia Rui Barbosa, a pior ditadura que existe é a do judiciário, que contra ela você não tem a quem recorrer. Então nós estamos levando essas denúncias para fora e trabalhando incessantemente aqui dentro, com representações, com denúncias, é o que nos cabe fazer, a gente não pode parar. A Europa parece que cansou da esquerda, né? Então a gente teve agora uma guinada da União Europeia à direita e a gente pode ter também em novembro uma eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Esperamos, é preciso, né, E precisa como é que a senhora endireitar. vê essa guinada da direita no mundo, né? Aqui na Sim. Argentina também, com Milei. Eu vejo o seguinte, há muitos anos a esquerda foi tomando conta, né, da das sociedades, né, dos países, e as pessoas muitas vezes acreditavam naquelas conversas bonitas, né, de ideologia, só que uma hora a realidade cobra o seu preço. E as pessoas estão vendo a Europa sendo destruída, o Ocidente sendo destruído. Essa política de fronteiras abertas de forma totalmente irresponsável. Tem lugares hoje na Europa que, o residente, a pessoa originária daquele local não pode trafegar livremente, porque está tomada por muçulmanos que querem impor a lei da Sharia, porque o muçulmano ele não se adequa, ele não se adapta ao país onde ele está. Ele quer que as pessoas daquele local se adaptem à lei da Sharia. Então querem que as mulheres andem de burca, né, então tem lugar na Um choque França, cultural, né? choque cultural terrível. Então tem mulher assim, eles destroem, querem destruir o cristianismo, e aí essa realidade bate à porta e as pessoas começam a enxergar o que está acontecendo, e não, eu não quero isso, não é esse país que eu quero. E interessante que agora essa resposta, essa eleição na Europa, do Parlamento Europeu, ela foi marcada pelos jovens votando para a direita. Os jovens, eles estão enxergando que estão destruindo, né, a sua civilização. É preciso mudar e eu espero que ainda haja tempo.
A senhora recentemente teve uma fala direcionada ao ministro Paulo Pimenta. É possível dizer que o ministro tem tentado censurar os seus opositores? Não tem dúvida, né? Ele sempre fez isso. Ele é uma pessoa truculenta, por sinal. E o Felipe Barros, inclusive, na coletiva que nós demos sobre essa milícia digital do PT, ele mostrou, né, com base em reportagens da Folha, do Estadão, que o Paulo Pimenta é sim o chefe dessa milícia digital. Então, tudo que eles querem é nos calar, nos censurar, nos intimidar. E, inclusive, quando ele esteve na CCJ, que eu falei que era uma audiência pública para falar sobre as fake news e como ele tenta censurar as pessoas, os opositores, depois de eu falar várias publicações falsas, mentirosas, que ele mesmo fez, e tentativas de calar as pessoas, por exemplo, nesses eventos, agora essa tragédia do Rio Grande do Sul, que as pessoas que estavam lá vivendo essa tragédia mostravam, né, que o Estado estava super ineficiente, que os caminhões que levavam donativos eram parados para cobrar nota fiscal. O ministro, ele ignora quando você mostra os fatos, porque ele, inclusive, perseguiu, e a Globo foi atrás também, né, como puxadinho aí do governo, né, para também tentar ridicularizar a denúncia, só que depois foi desmentida pelo SBT. O ministro, ele ignora quando a gente mostra os fatos na cara dele, e a resposta dele é agredir quem está fazendo aquela denúncia, tá? Então, inclusive, ele cometeu mais uma mentirada, né, contra mim, quando disse que no passado eu o teria acusado de ser o dono da Boate Kiss, onde houve aquele incêndio, e eu falei para ele na hora: não fui eu que falei isso, não fui eu nunca postei sobre isso, e ele não desmentiu, né? Então aí a gente vê aí os robozinhos dele no Twitter agora vindo para cima de mim, querendo me acusar de ter feito algo que eu não fiz, baseada na mentira que ele contou. Então ele falou: ah, eu sei muito bem os efeitos da fake news, porque eu sofri isso. Quem está sofrendo isso agora sou eu, com essa milícia digital vindo para cima de mim com mais uma mentira desse ministro que não tem vergonha na cara. Há no Brasil uma cultura de morte, um desejo muito grande de aprovar pautas em defesa do aborto, e essa tem sido uma pauta que a senhora. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque insistentemente volta à baila essa questão de aprovação do aborto no Brasil. Bom, a verdade é que o povo brasileiro é majoritariamente conservador, cristão e contrário ao aborto. Como no Congresso eles não conseguem fazer passar normas favoráveis ao aborto, e principalmente porque eles querem alterar o Código Penal para alargar as questões, eles querem liberar geral mesmo. Eles acabam recorrendo ao judiciário. E aí o Supremo fica criando hipóteses para alargar, né, as justificativas, as autorizações legais para o aborto, né. Então é uma guerra, mas nesses dias mesmo que nós acabamos de aprovar a emergência, o regime de urgência do projeto 1904, que é um que proíbe, né, quer dizer, ele criminaliza de forma mais dura, equiparando ao homicídio, o assassinato de bebês a partir das 22 semanas, né. Veja, 22 semanas é um bebê praticamente Praticamente formado. formado, né, que é capaz de sobreviver se ele for retirado do útero, então não há necessidade nenhuma, né, porque você pode salvar o bebê e dar para uma mãe adotar, né, tem famílias esperando por adoção, essa criança ela tem uma grande capacidade de sobreviver, então por que matar? E aí o desespero da esquerda que fica buscando, dizer que isso é uma pena para a mãe, que a mãe está sendo condenada. Não, a mãe não está sendo condenada, ela não precisa, eh, ficar com essa criança. Agora, não é justo que a criança pague pelo erro, né, até mesmo do estuprador. Então eles ficam equiparando, dizendo o seguinte: querem punir a mãe mais do que o estuprador, porque o estuprador pega 10 anos no máximo, e a mãe vai pegar mais tempo do que isso. Não, a ideia não é
essa, né? A ideia realmente é evitar que bebês com mais de 22 semanas sejam realmente abortados, porque isso já é equiparado ao homicídio, e a gente está simplesmente querendo transformar isso em lei, porque veja que o CFM já tinha baixado uma norma, então, pela ciência, isso já não é mais um aborto. Não é. É assassinato mesmo. Já passou do período, né, até pela ciência. Já passou, tanto que o CFM não recomenda de jeito nenhum e fez uma resolução, baixou uma resolução para proibir o aborto a partir das 22 semanas. Mas eles não querem saber, eles querem, no caso da esquerda, o que eles querem mesmo é que o aborto possa ser feito até os 9 meses de idade. Não tem nenhum problema, sabe? Então é muito duro lutar contra isso, porque nós estamos querendo preservar a vida. E eles ficam usando justificativa, dizendo: ah, mas o estuprador que pegue 30 anos. Se o problema é esse, vamos aumentar a pena do estuprador. Nós estamos trabalhando para endurecer para todo tipo de crime com violência. Então, por exemplo, votamos o fim das saidinhas, mas aí o que eles fazem? Recorrem ao Supremo contra. Então, eles querem, na verdade, deixar a coisa solta para os bandidos, aborto livre, à vontade, não estão pensando nas mães coisíssima nenhuma. E todo o assunto acaba sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, que parece uma casa legislativa, né? É, E, são os assim, legisladores sem voto, né? É sem a voto, democracia sem povo. sem representação, É. né? Eu queria que a senhora me dissesse, existe alguma figura, algum ministro do Supremo Tribunal Federal, que a senhora pudesse falar, esse aqui é mais equilibrado? E quem é o mais equilibrado e quem é o menos Eu equilibrado? gostaria de personalizar, personificar. Uhum. A gente sabe que tem alguns, por exemplo, Alexandre de Moraes, vamos falar. Ele já passou de todos os limites, porque ele é o cara que conduz esses inquéritos que são ilegais, né? E fizemos denúncias contra ele lá fora, né? Mas e realmente ele tem sido visto agora como um tirano fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, no Parlamento Europeu. Então, essa notícia já saiu do Brasil, já extrapolou as fronteiras. Ele parou de ser capa da Veja como salvador da Veja ou da Isto É, sei lá o quê, como salvador da democracia, não é? Para que pudessem realmente enxergar a cara dele, né? Agora, não adianta ficar aqui falando o nome do ministro, é isso, é aquilo. Nós temos realmente que resgatar a autoridade do parlamento, tá? E aí o parlamento tem que fazer o seu papel, porque o Senado é, em grande parte, culpado por tudo isso, porque não está fazendo o seu papel de colocar freio nos abusos dos ministros do STF. Agora, após anos de investigação, a Polícia Federal afirmou recentemente que Adélio Bispo agiu sozinho naquele caso da facada ao então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Esse foi o parecer da Polícia Federal. E Bolsonaro contesta veementemente. Qual é a avaliação que a senhora faz dessa decisão da PF nesse momento? Olha, acredita quem quer, né? Porque todo o contexto mostra que o Adélio não agiu sozinho, coisa nenhuma, e você não precisa ser Polícia Federal para saber disso. Porque ele era uma pessoa pobre, sem recursos, mas que estava hospedado lá num hotel com telefones, com computadores. Imediatamente após o crime chegaram advogados que vieram, acho que com helicóptero ou com um avião particular, já imediatamente para poder amparar o Adélio, impedir que uma rede de apoio que as pessoas não têm. Quem age sozinho não tem isso, de jeito nenhum. E sem contar que, como até lembrou o presidente Bolsonaro, o Adélio esteve num clube do tiro, no Rio Grande do Sul, atrás do Carlos Bolsonaro, onde o Carlos esteve. O que ele foi fazer lá? Quem pagou a viagem dele? E ainda descobrem que o advogado dele é ligado ao PCC. Quer dizer, o advogado dele é ligado ao PCC, mas ele agiu sozinho, né? Interessante isso, né? Realmente uma ginástica mental muito grande, e a gente percebe que, infelizmente, a polícia, boa parte dela está aparelhada, né, servindo a quem, né? É. A senhora construiu uma carreira de sucesso como procuradora
e depois se aposentou e hoje deputada federal. A senhora já recebeu ameaça? Já aconteceram situações de ameaça de integridade física à sua família? Olha, graças a Deus, as pessoas que me abordam, sempre me abordam no sentido de me agradecer pelo trabalho, dizer que eu as represento, que estão muito felizes com o voto, tirar foto, dar um abraço. Agora, pelas redes sociais, sim, já recebi, eh, comentários bem agressivos, né, mas enquanto está no nível das redes sociais, eu bloqueio, deixo para lá, né. Mas felizmente eu, assim, no contato, né, realmente físico, real, graças a Deus nunca sofri ameaça. Deputada federal Bia Kicis, no Pleno Ponto News. Deputada, muito obrigado por essa Vou entrevista. corrigir, vou ter que corrigir essa Sim, minha fica à fala, vontade, fica à porque eu me vontade. lembrei agora que eu tive sim uma ameaça dentro do Senado, uma pessoa que já é conhecida por ter agredido outros parlamentares, que fez um gesto que foi capturado pelas câmeras, um gesto de que ia me eliminar. Esse é o gesto. Ele fez um gesto que ia me eliminar e fez assim também, tiro. Uhum. Fez um gesto para outra pessoa que estava lá. E nós conseguimos identificar pelas câmeras e o meu segurança viu o gesto, me falou, nós fomos à Polícia Legislativa e eles mandaram inclusive para o Ministério Público, que determinou que essa pessoa ficasse impedida de se aproximar de mim e ele foi impedido de entrar na Câmara dos Deputados, e no Senado também. Então já ocorreu sim essa ameaça, que eu não me lembrava, mas me lembrei agora. Muito obrigado por essa entrevista, por nos receber aqui no seu gabinete, Para mim é um prazer recebê-los aqui na Paulista, seja onde for, na né, manifestação nas da Paulista. manifestações. Eu apoio muito o trabalho de quem faz jornalismo sério, de quem, não faz militância, né, faz jornalismo. Deixa que o convidado fale, o convidado pode falar toda a sua visão política. Agora, o jornalista, né, faz as perguntas e, principalmente, quando reporta, o mais importante é isso, quando reporta fatos, ele não coloca a sua visão política naquela reportagem, senão deixa de ser uma reportagem, né. Então eu realmente, apoio muito aí o trabalho de vocês, desejo muito sucesso. Muito obrigado. Continue acompanhando o Pleno Ponto News, porque credibilidade não se negocia.